Ezequiel 43, verso do 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus: Então o homem me levou à porta que olhava para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis, nem seus monumentos. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe de suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quando praticaram, faz-lhes saber a planta dessa casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença para que observem todas as suas instituições, todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. Somente até aqui. Senhor Deus, obrigado pela leitura da tua palavra mais uma vez nesse culto. Clamamos, Senhor, que o teu Espírito venha nos iluminar para que entendamos a tua palavra mais uma vez, ó Pai. Que não haja limites, que nada, nenhuma barreira seja suficientemente forte para impedir o teu povo de ser edificado mais uma vez através da tua palavra e o teu nome glorificado nesse lugar. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Como nós bem sabemos, eu sempre estou repetindo isso aqui há 2 meses já. O profeta Ezequiel profetizou quando o povo estava em cativeiro, estava exilado. Porém, irmãos, o que mais entristecia o povo não era o cativeiro. O que mais entristecia o povo não era o exílio. O que mais entristecia o povo era saber que lá na Terra Santa, o templo do Senhor estava destruído. Isso entristecia mais. Quando o templo foi destruído na invasão babilônica, os judeus perderam o chão, pois o templo era o símbolo da presença do Senhor entre eles. O próprio Deus, quando anunciou a destruição do templo através da boca de Ezequiel, no capítulo 24, o Senhor chamou o templo de o objeto do vosso mais alto orgulho, a delícia dos vossos olhos e o anelo de vossa alma. Os irmãos se lembram disso, falamos disso aqui. Essa era a consideração, a devoção, o amor que os judeus tinham ao templo do Senhor.
Eles pensavam o seguinte, irmãos: já que o Senhor disse que tinha escolhido e santificado aquela casa, é sinal que Deus sempre habitaria naquele lugar. Então, o templo de Jerusalém era para os judeus um sinal de estabilidade, de prosperidade, de confiança. Eles sabiam que se aquela era a casa de Deus, ninguém poderia derrubá-la. Se o Senhor habitava no meio do povo, é sinal que aquele povo era um povo invencível. Eles acreditavam dessa forma, e de fato era isso que acontecia. O que garantia a vitória do povo de Israel ao longo da história nunca foi o seu poder bélico, a sua força militar, nunca foi isso, nunca foi isso. Mesmo quando o povo estava no auge do seu poder, no auge de sua força, principalmente ali no reinado de Davi, no reinado de Salomão, nunca foi a força do exército, nunca foi o poder das armas que eles tinham que lhes garantiam a vitória. Sempre a vitória de Israel era garantida pela presença do Senhor no meio deles. Sempre era isso. E eles sabiam disso. Tanto sabiam que eles abusavam dessa certeza, dessa confiança. Então, o Santo Deus resolveu habitar no meio de Israel da forma que o Senhor não habitava no meio de povo nenhum na terra. A glória do Senhor era manifestada no templo em Jerusalém de uma forma que não era manifestada em lugar nenhum do planeta. Então os judeus tinham razão ao sentirem-se seguros quando olhavam para o templo. Por isso que o templo era o objeto do mais alto orgulho, a delícia dos olhos e o anelo da alma de todo judeu. Mas o templo estava destruído. E esse era o motivo de maior tristeza para os judeus. O cativeiro poderia passar, eles pensavam, o exílio poderia passar, eles pensavam, mas o templo do Senhor não era apenas uma construção, irmãos. Não eram apenas paredes de cimento, de tijolo, de pedra, não era. Era um lugar onde a glória do Senhor habitava e aquele lugar estava destruído. Deus não morava mais com os judeus, o Senhor não habitava mais com Israel. Isso que era apavorante para eles. O templo estava destruído, mas o Senhor prometeu uma restauração. Ou melhor, Deus prometeu que ressuscitaria aquele povo que já estava morto. E semana passada nós vimos isso na visão do Vale dos Ossos Secos. Foi a forma do Senhor demonstrar a todos qual era a verdadeira condição de Israel. Aprendemos semana passada que o Vale dos Ossos Secos era Israel, que estava morto em cativeiro, que era o fim da história para eles. Que se não fosse o Senhor operando de forma maravilhosa, se não fosse o Senhor dando ordens através de sua palavra para que o povo ressuscitasse, Israel iria acabar sua história na Babilônia. Nós aprendemos isso semana passada. Mas além do Senhor prometer que restauraria o povo, o Senhor também prometeu que restauraria o templo. E novamente eu não estou falando de tijolo de pedra, estou falando da presença do Senhor em Jerusalém. O Senhor falou que restauraria novamente o culto, que os judeus teriam outra chance de adorá-los na Terra Santa. O Senhor deixou claro que ali, na Babilônia, não seria o fim da história. Isso porque, irmãos, Deus não tinha desistido dos planos com o seu povo. Deus não tinha desistido da aliança que ele tinha com sua nação. O Senhor declarou então que arrancaria Israel de sua sepultura e a reconduziria de volta à Terra Santa. Iria restaurar as moradas, iria restaurar a cidade, iria restaurar a terra e iria restaurar o templo de Jerusalém. Promessas de Deus. Na verdade, aqui no livro do profeta Ezequiel, do capítulo 40 até o final,
o assunto proeminente é a restauração do templo e do culto a Deus. O Senhor, o profeta, dedica essa última parte do livro somente para tratar da restauração do templo e do culto ao Senhor. Do capítulo 40 até o capítulo 43, que foi o capítulo que lemos hoje, o Senhor dá a planta do novo templo. O Senhor pega o profeta, leva o profeta até um lugar e revela a Ezequiel o templo celestial com todas as suas medidas, com todos os seus detalhes. E vendo o templo do Senhor, a gente chega no capítulo 43, capítulo que nós lemos hoje. Depois de Ezequiel ter recebido as primeiras revelações sobre o templo, depois de ter tido a visão do templo pronto, exatamente da forma que o Senhor projetou, o profeta teve essa visão que ele narrou no capítulo 43. Vamos ao texto então? Vamos ao capítulo 43? A primeira visão descrita nesse capítulo é magnífica, irmãos. Ezequiel não viu apenas o templo restaurado. Do capítulo 40 ao 42 é a reconstrução do templo, detalhes da reconstrução do templo. Mas quando chega aqui no capítulo 43, ele não vê apenas o templo restaurado, mas o profeta viu a glória do Senhor voltando para o templo. Olha o versículo 1 e o 2. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. Que cena deve ter sido essa? Não temos como imaginar o que passou no coração do profeta quando ele viu isso, pois era de fato, irmãos, uma visão que deixaria qualquer um maravilhado, mesmo um experiente sacerdote e profeta como Ezequiel. Podemos crer que ele ficou extremamente maravilhado com essa visão. A glória do Senhor, como eu disse aqui, era a presença do Senhor na terra. Quando o povo ainda caminhava pelo deserto, os irmãos vão lembrar disso, quando o povo caminhava pelo deserto sob a liderança de Moisés, o Senhor deu a ordem que fosse construída uma grande tenda, para que ele, o Senhor, habitasse dentro dessa tenda, para que ele fizesse companhia com o povo. Então foi construído um tabernáculo. O Senhor então passou a tabernacular com o povo em sua peregrinação no deserto. A presença do Senhor deixou de ser algo esporádico, algo que acontecia de vez em quando. O Senhor deixou de ser aquele que falava um pouco com Moisés, falava um pouco com outra pessoa, se revelava um pouco aqui, um pouco ali, e passou a ser um Deus santo, habitando no meio do povo. O Senhor deixou de visitar o seu povo e passou a habitar com o seu povo no deserto. E para isso foi erguido o tabernáculo. O livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35, nos diz o que aconteceu quando o tabernáculo ficou pronto. Olha só, Êxodo 40, 34 e 35. Eu vou ler para os irmãos. Então a nuvem cobriu toda a congregação. Preste atenção. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Era a presença santa do Senhor, habitando de forma visível no meio do seu povo. Quando isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu antes? Quando na história que o Senhor habitou no meio do seu povo de forma visível? Desde o Éden, antes do pecado, que o homem não tinha uma visão direta, franca, ao vivo, da glória de Deus e da presença de Deus. Mas lá no deserto, a glória do Senhor desceu, encheu o tabernáculo, e todos viam a presença do Senhor. A presença da glória do Senhor no meio do povo era garantia de proteção, de conforto, de segurança, de provisão. Isso tudo era proporcionado pela presença de Deus no meio do povo.
Mais na frente, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 5, 13 e 14, narra um momento em que o rei Salomão, depois de ter construído o templo, Davi foi aquele que percebeu que a glória do Senhor não poderia ficar habitando numa tenda móvel, né? Davi resolveu construir uma casa para que o Senhor habitasse. E quem construiu foi o seu filho Salomão. E depois que Salomão construiu o templo, quando ele introduziu a Arca da Aliança no templo, olha o que diz, 2 Crônicas 5, 13 e 14. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A mesma cena que aconteceu na consagração do tabernáculo, séculos antes, estava acontecendo no episódio da consagração do templo, a glória do Senhor assumindo aquele lugar e a presença do Senhor sendo visível aos olhos de todos. E nem era a consagração do templo, o templo só estava pronto. Salomão só levou para o templo a Arca da Aliança. Mais na frente, em 2 Crônicas 7, do versículo 1 ao 3, conta o que aconteceu no culto de consagração do templo. Agora sim, olha o que aconteceu na consagração do templo de Salomão. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Então a glória do Senhor no templo era sinal de que o Senhor habitava no meio do povo. A glória do Senhor no templo era sinal de que Deus estava aliançado com o seu povo e que Deus permanecia fiel a essa aliança. Por isso, irmãos, por isso que a presença do Senhor, ou a glória do Senhor, era o maior tesouro que Israel tinha. Mas qual é o problema? O problema é que aqui mesmo, no livro do profeta Ezequiel, voltando para Ezequiel, no capítulo 10, versículo 18, o profeta viu o momento em que querubins desceram do céu e levaram embora a glória de Deus. O profeta viu isso acontecer. Enquanto a cidade era destruída, enquanto Babilônia profanava o templo e destruía o templo, o profeta Ezequiel viu o exato momento que os querubins, aqueles mesmos seres viventes que nós falamos aqui na primeira mensagem, eles descendo, eles indo a Jerusalém, entrando no templo e levando essa glória de Deus. A glória de Deus abandonou o povo. O Senhor deixou o templo, o Senhor deixou o seu povo. Essa era a maior tristeza de Israel. Esse era o maior motivo de desespero. Sem a presença do Senhor, eles sabiam que eles seriam iguais a todos os outros pequenos povos da terra. Israel sabia que se não fosse o Senhor ao seu lado, eles não seriam nada. Eles sabiam que sem a presença do Senhor em suas vidas, eles não seriam ninguém. Olha o motivo de desespero. A glória do Senhor foi embora. O Senhor abandonou seu povo. O que seria de você se você chegasse à conclusão de que o Senhor me abandonou? O Senhor foi embora. O Senhor não está mais nesse lugar. Mas aqui no capítulo 43, 19 anos depois do que ele narrou no capítulo 10, 19 anos depois dele ter visto a glória do Senhor deixando o templo
ele teve essa inacreditável visão. Versículo 2: Eis que do caminho do mar do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. Era a certeza de que Deus estava voltando para Israel para habitar novamente com seu povo. Deus estava voltando para casa. A glória do Senhor estava voltando para Jerusalém. A glória do Senhor estava voltando para o templo. E como o Senhor vinha, o final do capítulo 2, do versículo 2 diz assim: e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa de sua glória. Que visão gloriosa, irmãos! Que visão gloriosa! Vamos tentar nos colocar na posição do profeta Ezequiel. Há quase 20 anos ele viu a glória do Senhor indo embora e o povo sendo abandonado à própria sorte no cativeiro. E agora ele tem essa sublime visão, ele olha para o Oriente. Lá atrás, o Oriente foi a mesma direção que os querubins levaram a glória de Deus. E ele olha para o Oriente e a glória do Senhor vem voltando, está voltando para o templo de uma forma tão maravilhosa que o seu som é como o som de muitas águas, e a glória do Senhor resplandece toda a terra, voltando para o templo de Jerusalém. Essa foi a visão de Ezequiel. A presença do Senhor que tinha ido embora estava agora voltando. Olha o que diz o versículo 5 do texto de hoje. O Espírito me levantou e me levou ao átrio do templo, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Depois de anos sem sentir a presença de Deus, depois de anos sem a glória do Senhor se manifestar, Ezequiel viu a glória do Senhor enchendo o templo novamente. Seguindo na profecia, o profeta diz que o Senhor falou do interior do templo, e as palavras do Senhor foram seríssimas. O Senhor voltou ao templo, e de dentro do templo o Senhor falou com o profeta, e as palavras foram seríssimas. Em primeiro lugar, o que o Senhor deixou claro é que a presença dele exige submissão. Ele não voltava ao templo para satisfazer o desejo dos homens. O Senhor deixou claro que ele voltava ao templo para reinar. Olha o versículo 6 e 7. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. O que o Senhor estava dizendo é o seguinte, eu volto para esse lugar para habitar, mas eu volto nesse lugar também para reinar a partir daqui, porque esse aqui é o lugar do meu trono. O Senhor não volta para habitar no meio do povo apenas para lhe fazer companhia, não. O Senhor não volta a habitar no meio do povo apenas para suprir suas necessidades, não. O Senhor volta com sua glória para habitar no meio do povo, para reinar sobre o seu povo. Então a presença do Senhor implica em submissão de nossa parte, em submissão da parte da igreja, em submissão da parte do povo. Desejam a presença do Senhor? Desejam um Deus presente? Ele vem como rei. Ele não vem como colega de escola, ele não vem como psicólogo, como terapeuta, ele não vem como o melhor amigo somente, como companheiro de jornada somente. Não. Ele pode vir como isso tudo, mas principalmente ele vem como rei. Quem deseja a presença do Senhor deve estar disposto a submeter-se à vontade do Senhor. Em segundo lugar, o que o Senhor deixou claro ao falar com Ezequiel é que a presença dele exige santidade. Olha o versículo 7, a parte B do versículo 7. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome.
nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com o cadáver dos seus reis, nem seus monumentos. O que significa isso? Significa que nós precisamos lembrar que o pecado mais terrível do povo, e que foi um dos principais fatores de ter levado o povo para o cativeiro, foi a idolatria. A idolatria. E o Senhor traz à memória esse pecado terrível do povo. Essa facilidade que os homens tinham para a idolatria. O Senhor usa de sua palavra para lembrá-los o seguinte: vocês são, sobretudo, idólatras. O pecado de vocês é terrível. Olha o que diz o versículo 8. Um versículo até difícil de entender, o versículo 8. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. O que significa isso? Limiar e ombreiras eram altares de culto idólatra. Essa era a reclamação de Deus. Vocês pegaram o altar do culto idólatra, vocês pegaram altares de deuses pagãos e colocaram junto com os meus altares. Por isso que ele diz aqui no versículo 8: havia apenas uma parede separando o meu altar do altar idólatra. O Senhor poderia estar se referindo àqueles reis terríveis que Judá teve, que introduziu realmente sacrifício pagão dentro do templo do Senhor. Ou o Senhor estava se referindo, provavelmente também, à prática que os judeus já tinham adquirido de levantar altares pagãos, altares da idolatria, postes ídolos, no redor, muito próximo ao templo em Jerusalém. De qualquer forma, o que o Senhor estava denunciando aqui é o seguinte: olha só, vocês praticaram esse ato terrível. Vocês chegaram ao ponto de trazer altar pagão da idolatria para dentro do templo. Havia apenas uma parede, uma cortina que separava o seu altar do meu altar. Essa era a reclamação de Deus. Em outra versão, esse versículo 8 está assim: puseram os altares dos seus ídolos ao lado do meu altar, com apenas uma parede entre mim e eles, profanaram o meu santo nome com esse pecado detestável, por isso os consumi com minha ira. Falando ainda de santidade, olha o que diz o versículo 9: agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis. Cadáver aqui está se referindo a relíquias, pedaços de restos mortais. Na Idade Média se usava muito isso, guardar relíquias dos santos, né? De mártires, um pedaço de osso, um resto de um objeto, né? É isso que é cadáver aqui nessa versão. Versículo 9: agora lancem para longe de mim a sua prostituição. Outra coisa, prostituição aqui é idolatria. Prostituição aqui no texto não significa necessariamente imoralidade sexual. Prostituição aqui tem o significado, tem o sentido de idolatria. Então agora lancem eles para longe de mim sua prostituição ou idolatria e o cadáver dos seus reis, ou as relíquias que eles adoravam, e habitarei no meio deles para sempre. Olha o versículo 10. Tu, pois, filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe de suas iniquidades e meça o modelo. O que Deus está falando até aqui é o seguinte: olha só, eu estou voltando para o templo, a minha glória está voltando para o templo, mas a minha glória presente no templo implica, em primeiro lugar, em submissão, eu vim para reinar. Em segundo lugar, implica em santidade, porque não há possibilidade do Senhor habitar onde há pecados também.
Então o que ele está dizendo aqui no versículo 10 era o seguinte, que o profeta deveria pegar a planta do templo e mostrar para o povo de Israel. Por que isso? Foi o Senhor quem definiu a planta do templo. Cada altura, cada largura, comprimento, cada parede, extensão exata do pátio, quantidade de portas e suas medidas e localizações, quantidade de câmaras e suas medidas e localizações exatas, pavimento, átrio interior, sala para lavar animais, sala para o sumo sacerdote, sala para o sacerdote, medida e localização exata da escada, da coluna, do lugar santíssimo, cada detalhe dentro do templo foi o Senhor quem definiu. Cada medida dentro do templo foi o Senhor quem definiu. O Senhor não chamou um arquiteto, o Senhor não chamou um design de interior para lhe ajudar, foi Ele quem definiu cada detalhe, cada medida dentro do templo, e ao longo das Escrituras vamos ver que é Ele quem define cada ato, cada momento, cada ação que é realizada dentro do templo. Então o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte, pega a planta desse templo e mostre para o povo de Israel, para que eles saibam o que eu quero que eles façam, para que eles saibam que foi o Senhor quem definiu todas as coisas, tudo pensado por Deus, cada detalhe definido por Deus, segundo um altíssimo padrão de qualidade, tudo milimetricamente determinado para que o culto tivesse um padrão de excelência. Irmãos, no templo do Senhor, na adoração a Deus, sempre o homem só pôde fazer o que Deus definiu. É Deus quem definiu o que Ele quer no culto, não nós. Não nós. É o Senhor quem define como Ele quer ser adorado, não nós. A nossa criatividade é muito boa para outras coisas, não para o culto ao Senhor. Eu falo isso aqui regularmente e vou repetir quantas vezes forem necessários para que todos nós entendamos. Não somos nós quem definimos, quem escolhemos atos de culto, não somos nós. É o Senhor quem definiu. A gente olha para a palavra de Deus e tudo que nós encontramos os homens fazendo na presença do Senhor, quando se reúnem em consagração, quando se reúnem com a congregação, é louvar ao Senhor, cantar canções ao Senhor, fazer orações ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor. É só isso que o Senhor definiu. Eu não posso incrementar nada ao culto a Deus. Eu não posso, não tenho autoridade para isso, os irmãos não têm autoridade para isso. Pastor, eu queria fazer aqui um número de dança, pegar um lenço e ficar rodando o lenço assim para cima e para baixo. Eu acho bonitinho. A Bíblia manda a gente fazer isso. Algum lugar a gente vê a igreja fazendo isso? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. O que a gente vê o povo de Deus fazendo no Antigo Testamento e no Novo Testamento é se reunindo para cantar ao Senhor, para orar ao Senhor e para ouvir a palavra do Senhor. Somente isso, nada mais, nada mais. No culto, somente isso, nada mais, nada mais. Eu tenho que repetir isso sempre, porque nós somos bombardeados todos os dias com um monte de perguntas e indagações. Alguém lembra, pastor Miriam dançou, foi no culto que ela dançou? Foi junto com a congregação, foi no templo, foi no tabernáculo? Davi dançou, foi no culto, foi no templo, foi junto com a congregação? Temos que contextualizar, nós temos uma outra cultura. A cultura judaica antiga é muito mais dançante do que a nossa, venhamos. Temos que reconhecer isso. De dançar eles sabiam, em suas festas, nos momentos certos. Isso significa que não é pecado dançar. É pecado dançar mal, né? Eu não sei dançar, se eu for dançar, eu vou pecar. Não é pecado. Estamos falando de culto a Deus. O Senhor estipula um padrão no templo, rico em detalhes, e fala para o profeta: mostra a casa de Israel esse templo, para que eles se envergonhem de suas iniquidades, para que eles compreendam um padrão que eu estabeleci.
e percebam que quem manda, quem define, quem escolhe como quer ser adorado e como quer ser adorado é o Senhor e não a gente. Santidade é o que ele pede. Santidade é o que ele exige. Então a presença do Senhor é uma alegria. Ter a glória do Senhor voltando para o templo é uma alegria, mas implica em submissão e em santidade. O texto segue ainda com o Senhor se referindo a todos os detalhes do templo no culto. Olha só, todos os detalhes. Versículo 11. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber o que? A planta desta casa e os seus arranjos e as suas saídas e as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos, todas as suas leis. Escreve isso na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Quem define o culto é o Senhor. A Israel cabe cumprir o que o Senhor definiu. O texto segue ainda com um chamado maior à santidade. E assim termina o texto que lemos essa noite, versículo 2. Versículo 12, melhor dizendo. Esta é a lei do templo, sobre o cimo do monte. Todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. A nova versão transformadora da Bíblia esclarece melhor essa parte. Está escrito assim: esta é a lei do templo, do alto do monte onde está o templo. Esta é a lei do templo. Todo o alto do monte onde está o templo é santo. Sim, esta é a lei do templo. O Senhor está lembrando o povo de que o que lhe pertence é santo, a casa é santa, o templo é santo, não apenas o templo, mas o redor do templo também. Nós, batistas, temos sérias dificuldades com a palavra santo, não é verdade? Seja sincero. Outro dia eu fui chamar a ceia de Santa Ceia e apanhei. Ela não é santa. Santo é só Deus. Muitos entendem o termo santo como se fosse algo místico, né? E tem alguma virtude em si, poder em si mesmo, não é verdade? Acham que ao chamar a ceia de Santa Ceia, a gente está dizendo que ela vai ter algum poder místico nela. E não é isso que a gente quer dizer. A gente chama de santo no sentido de ser consagrado, de ser separado, ser de uso exclusivo para Deus. Para a gente esse lugar é santo. A gente luta para não fazer mais nada aqui dentro, senão um culto ao Senhor. Não é porque saem poderes dessas paredes que não saem, mas nós consagramos esse lugar ao Senhor. Estão me entendendo? É nesse sentido que é santo. Então o Senhor está dizendo o seguinte: ó, o lugar da minha habitação é santo. É um lugar santo. Não é um lugar qualquer. A gente não pode, os homens não poderiam chegar na presença do Senhor como chegavam na presença de qualquer pessoa. A congregação não poderia se reunir na presença de Deus como se estivesse na presença de qualquer um, como se estivesse em qualquer lugar. E assim termina esse trecho aqui de Ezequiel. Resumindo, segundo essa visão de Ezequiel, o Senhor voltaria a habitar com o povo, mas exigiria, sobretudo, submissão e santidade. A grande pergunta que nós fazemos ao lermos esse trecho, ou toda essa grande porção do livro de Ezequiel, a grande pergunta que nós fazemos é o seguinte: quando ou como essa profecia foi cumprida? Em que momento da história Deus cumpriu a promessa de não apenas reconstruir o templo, mas de principalmente encher novamente o templo com sua glória? Quando que isso aconteceu? Depois de 70 anos no exílio, o templo de Jerusalém de fato foi reconstruído.
Porém, não há registros de que a glória do Senhor tenha enchido o templo, como fez no passado. Preste atenção, através da boca do profeta Ageu, um dos profetas que profetizaram depois do exílio, o Senhor declarou que a glória daquela segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. O entendimento que todo mundo tinha era o seguinte, que o templo que seria construído depois do exílio seria mais glorioso do que o templo de Salomão, a primeira casa. Mas isso não aconteceu. O templo construído depois do exílio era um templo modesto, simples. O texto diz que os mais antigos, os idosos, lembravam de como era o templo de Salomão e olhavam para aquele templo pequeno, simples, pobre e choravam. Fora isso, nunca se soube da glória do Senhor enchendo o templo, como encheu o tabernáculo e como encheu o templo na consagração. Nunca se soube disso, isso nunca aconteceu mais. A presença do Senhor visível nunca foi visto mais no templo. Mesmo bem mais tarde, quando o templo foi reconstruído novamente ou reformado, nos dias de Jesus o templo era algo fantástico, era algo imenso, gigante. Quem reformou o templo foi Herodes. Nem aquele gigante templo erguido por Herodes, a glória do Senhor se manifestou como nos dias de Salomão e como nos dias de Moisés. Pelo contrário, alguns judeus achavam que era até uma profanação a casa do Senhor ter sido reconstruída pelas mãos ímpias de um homem chamado Herodes. De qualquer forma, nunca mais se viu acontecer o que aconteceu nos dias de Salomão e nos dias de Moisés. Então, resumindo, irmãos, eles não viram a glória do Senhor. Aparentemente, a profecia de Ezequiel e a profecia de Ageu estava falhando, né? Mas quando a gente olha esse texto à luz do Novo Testamento, quando a gente esquece um pouco Ezequiel e vamos para o Novo Testamento somente, o que a gente vê é que a palavra de Deus não falha. Isso porque a promessa de restauração total do templo e a promessa de manifestação da glória de Deus, que nunca foram cumpridas em edifícios feitos por mãos humanas, foram totalmente cumpridas em Jesus Cristo. A profecia de Ezequiel, a profecia de Ageu, a restauração do templo e a glória do Senhor vindo, tudo isso se cumpriu em Jesus. Tudo isso se cumpriu em Jesus. A glória de Deus se manifestou na pessoa de Cristo. Jesus é a glória de Deus vista pelos homens. Olha o que disse João, o evangelista João, no capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João estava dizendo o seguinte: aquela visão que Ezequiel teve há centenas de anos antes estava se cumprindo lá na Galileia, na pessoa de Jesus. A glória de Deus que não foi vista de forma nenhuma, a glória de Deus que ninguém conseguia mais contemplar, a glória de Deus que tinha sido vista na consagração do tabernáculo e na consagração do templo, a glória de Deus que encheu o templo, a glória de Deus que não foi vista, porém, no templo depois do exílio, a glória de Deus que não foi vista no templo erguido por Herodes, estava caminhando pelas ruas da Galileia. Jesus é a glória de Deus. Jesus não era simplesmente um emissário de Deus andando entre nós. Jesus não era somente um bom homem, representante de Deus, andando entre nós. Não, Jesus era o próprio Deus andando entre nós, irmãos.
Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Percebam como Jesus estava cumprindo as profecias de Ezequiel. Ezequiel achava que a glória do Senhor viria para habitar somente no templo em Jerusalém. Mas a glória do Senhor veio para habitar no meio de nós, para andar no meio de nós. Em Mateus 17, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no monte, quando eles viram a glória de Deus na face de Jesus. Enquanto a face de Jesus brilhava de glória, apareceu do lado de Jesus Moisés e Elias, representando a lei e os profetas que estavam dando lugar ao Messias, estavam dando ocasião ao Messias. Era Cristo sendo glorificado, era a glória de Deus se manifestando nesse mundo. E nada disso foi por acaso. Quando o anjo do Senhor apareceu em sonho para José, José que estava confuso com a gravidez de Maria, o anjo do Senhor aparece para José em Mateus capítulo 1, versículo 23, e diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O próprio texto explica, que quer dizer Deus conosco. Ezequiel esperava uma grande luz entrando no templo. Quem ouviu a profecia de Ageu esperava um grande templo suntuoso com a glória do Senhor lá dentro. Mas segundo o que nós acabamos de ver aqui nos evangelhos e no livro de Hebreus, a glória de Deus veio em forma de homem. A glória de Deus se encarnou. A glória de Deus andou pelo chão sujo dessa humanidade. Era a glória de Deus. Entender que Jesus é Emanuel, é o Deus conosco, é muito além de ficar na expectativa de sentir um calafrio, né? Muitos resumem a presença do Senhor um calafrio, uma sensação estranha, um, um, um tremer diferente, um negócio diferente. Entender que Jesus é o Emanuel é nós compreendermos que Deus, Santo Deus, Jeová, Yahvé, escolheu vir caminhar conosco na nossa caminhada, estar conosco todos os momentos. A pergunta que se faz, e é onde muitos filósofos se confundem, é por que o Senhor habitaria com sua glória no meio de gente como a gente, como judeus, e como nós também, por quê? O Salmo 30, versículo 5, nos explica isso. O Salmo 30, versículo 5, nos explica por que apesar de sermos quem somos, Deus ainda habita em nós. Diz assim um texto de Salmos 35: porque não passa de um momento a sua ira. Ou seja, a ira de Deus tem começo, meio e fim. O seu favor, porém, dura a vida toda. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O salmista não está falando de problemas da vida, quando diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O salmista está falando daquele momento em que, por causa dos nossos pecados, nós nos sentimos longe, fora, distante da presença de Deus. Se você é alguém de carne e osso como eu, toda vez que a gente comete algum pecado, toda vez que nós sofremos uma queda, a gente fica completamente constrangido de sequer pensar em presença de Deus. É o momento do choro, é a noite do choro. Mas como o Senhor nos alcança com suas misericórdias,
Como aqueles que se arrependem e que se envergonham dos seus pecados alcançam de Deus perdão. A alegria vem pela manhã. Por quê, irmãos? Porque a ira do Senhor não dura para sempre. O que dura para sempre é o favor do Senhor. Por isso que ainda Israel sendo como Israel era, e ainda nós sendo como nós somos, Deus ainda é para a gente o Emanuel, Jesus ainda é para a gente o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Se Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, então se de fato nós temos a sua presença em nossas vidas, se de fato a presença dele está nesse lugar, nossas vidas precisam ser transformadas pela presença do nosso Cristo. Nós gostamos muito de lembrar que Jesus é o Emanuel quando ele vem resolver nossas pendências, quando ele vem curar nossas feridas e atender os nossos chamados. E ele vem curar nossas feridas e atender os nossos chamados. Mas entender Jesus como Emanuel deve necessariamente implicar em uma vida de submissão, em uma vida de santidade. Submissão e santidade. Eu quero terminar aqui com alguns exemplos, algumas considerações práticas, para a nossa vida nessa semana. Se Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, se de fato Jesus está nesse lugar e habita em nós, precisamos viver acima de tudo, como disse Paulo, de modo digno do Evangelho. A compreensão de que Cristo está conosco deve mudar a nossa forma de viver. A presença do Senhor exige, como vimos, submissão e santidade, pois Ele não tolera o pecado. A presença do Senhor em nossa vida deve mudar-nos completamente. Então, se Cristo está em nós, a nossa vida muda. Nossa vida muda. Da mesma forma que Israel se sentia seguro por ter a presença do Senhor no templo, nós também podemos hoje nos sentir seguros, mesmo em meio a uma pandemia mundial, porque Cristo é o nosso Emanuel. A glória voltou para o templo. Deus voltou a habitar conosco. Deus voltou a andar conosco. Isso fala de santidade, mas fala também de segurança. Porque nós não precisamos nos desesperar toda semana. Por quê? Porque temos Emanuel. Porque nós não precisamos passar o dia inteiro chorando e desesperado com as notícias que chegam a nós. Porque temos Emanuel. E Deus está conosco. O que nos diferencia dos outros povos é que Deus está conosco. Deus está conosco. As nossas dores, nossas perdas, o sofrimento ocasionado por nossas perdas não precisam serem transformados em depressão, em desespero, em angústia profunda. As tristezas que nós sofremos por causa de nossas perdas são transformadas em consolo do Espírito Santo. Porque, ao contrário de todos os outros povos, o povo de Deus tem Deus no coração, tem Deus em cada momento, tem o Espírito Santo nos consolando, especialmente em nossas dores e nossas fraquezas. Irmãos, eu quero terminar desafiando-os a pedir perdão ao Senhor. Precisamos nos arrepender seriamente, verdadeiramente, de vivermos, preste atenção, vivermos de uma forma que não testemunha que Deus está conosco. Tem algo pior, tem um mau testemunho pior do que um cristão desesperado. Tem um mau testemunho pior do que um cristão dominado pelo medo, mesmo em meio a uma pandemia, dominado pelo medo. Não receoso, não cauteloso, mas dominado pelo medo. Queridos, se o medo te domina,
se a tristeza te domina, muito possivelmente é porque você está esquecendo que Emanuel está contigo, que Deus está contigo, que Ele nos perdoe por essa falta de fé, que Ele nos guarde de nós sermos esse tipo de crente afastado de Sua presença, um tipo de crente incrédulo da possibilidade do Senhor estar nos guardando. Vamos pedir perdão ao Senhor por tudo isso. Chama aqui o ministério de louvor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, nós, diante da Sua palavra, nessa manhã, nós queremos nos envergonhar, Pai. Porque nós esquecemos de vez em quando de que a glória do Senhor voltou para o templo, de que o Senhor voltou a habitar com o seu povo, e que o Senhor caminha no meio de nós e jamais nos abandona. Nossas orações, às vezes, de desespero, de angústia, de dor, que beira a incredulidade, nossas ações de pessoas dominadas pelo medo, que é um terrível testemunho nesse mundo. Pai, nos perdoe. Nos perdoe, Senhor. Precisamos sair daqui hoje transformados, confiantes não em nossa força, não em nossa capacidade, não em nossa astúcia, mas confiantes de que o Senhor está conosco, quer ganhemos ou quer percamos, o Senhor sempre está conosco, Deus. E todos nós venhamos nos consolar apenas em Sua presença. Em nome de Jesus. Vamos cantar um último hino. Cante esse hino em formato de oração. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir, se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi.
Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Senhor Deus, nós queremos lhe agradecer por esse momento que passamos aqui em tua presença, Pai. Receba esse culto como fruto de corações completamente gratos a ti. Te clamamos que o Senhor permaneça conosco ao longo desse dia e ao longo dessa semana, que a tua palavra transformadora seja gravada em nossos corações, para que nós sejamos de fato transformados em tua presença, ó Pai. Leva-nos em paz daqui, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu santo rosto sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz. E nos dê a sua paz. E nos dê a santa paz. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tenham todos uma excelente semana, um excelente domingo. Faça uma oração silenciosa. E com a tua oração silenciosa nós finalizamos o culto dessa manhã. Deus abençoe.